Boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, o que eu vou pedir? Uma única coisa para vocês. Vamos deixar as perguntas para o final, para a doutora ter a palavra e a gente não perder o foco da conversa, tá bom? Vocês querem iniciar? Como vocês querem que inicie? Querem que eu comece a falar? Vocês querem tirar? Eu acho melhor a senhora começar, doutora, e as perguntas ficam para o final, porque as mãezinhas vão tendo as dúvidas delas, assim, acho que no decorrer, e fica mais fácil. Pode ser? Tudo bem, vamos lá, então. Bom, a prática do desfraude, né, é uma dúvida muito difícil na vida de todos. Eu vejo, assim, que é uma demanda muito grande. Os pais, mães, né, têm muita dificuldade, muitas vezes, em iniciar esse desfraude, ou se não tentaram iniciar em casa, né, sozinhos, e teve complicações. Então, a ideia que a gente tem na terapia ocupacional é o quê? É a gente ser facilitador desse processo do desfraude. Geralmente, no ambiente clínico, né, com equipe multi, assim, por exemplo, da Embrapa, a gente utiliza também, né, do auxílio dos psicólogos, da fonoaudiologia também é extremamente importante. Então, é um processo que envolve várias partes. Geralmente, o que a gente faz? A gente verifica como que está a rotina dessa criança. Verifica se a criança, quais momentos que ela faz xixi na fralda, né? Quem são esses cuidadores dessas crianças, se ela vai para a escola, se ela não tem nenhuma questão médica, que é importante a gente verificar, porque às vezes tem alguma questão de constipação, alguma questão biológica mesmo, que precisa ser tratada. A partir do momento que a gente verifica esses aspectos, se a criança também não está passando por nenhum momento, assim, de estresse, acontece muito, por exemplo, de criança está mudando de escola, está iniciando na escola, criança trocou de professora, ou se não também está trocando de casa, alguma coisa do tipo, então a gente também tem que verificar esses aspectos emocionais da criança para a gente poder pensar nessa iniciação do desfraude. Pensando depois desses aspectos, a gente tem que analisar a questão momento da família também, se a família está preparada, porque o desfraude, ele é difícil para a criança, mas também é muito difícil para os cuidadores. Se a gente tem que verificar se quem são todos os cuidadores vão ter... Oi? Acho que não era uma dúvida, não. A gente... Gui, seu microfone está desligado, meu amor. Conseguiu? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Oi? Foi, deu certo, pronto. Deu certo? Deu, querida. Nossa, então eu estava falando aqui, ninguém estava me ouvindo. Vamos lá, então. Bom, estão me ouvindo? Tá tendo uma caixa, está caindo aqui, está oscilando a internet. Mas qualquer coisa vocês me avisam que a gente vai retomando, tá bom? Bom, como eu estava falando, a gente tem que verificar todos os aspectos referente ao momento do desfraude. Tem que verificar os aspectos da criança, como eu falei, né, questões médicas que precisam serem tratadas, tem que verificar o aspecto da família, dos cuidadores principais, se estão aptos para poder fazer esse momento de iniciação do desfraude. Geralmente, o desfraude a gente começa com a criança em torno dos 2 anos e meio a 3 anos de idade. Nesse momento que a gente já começa a perceber, o corpo começa a ter a maturidade para isso. O que acontece nas nossas crianças típicas é que elas têm dificuldade de ter essas percepções
do que as crianças neurotípicas costumam ter. Então, a gente precisa ter uma atenção a mais nesse momento para a gente poder entender quais são esses sinais para poder fazer o desfraude. Como eu tinha falado inicialmente, quando a gente está numa equipe multi, com psicólogo e fonoaudiólogo, a gente sempre trabalha em equipe. Então, a gente vai verificar esses aspectos emocionais, se a criança não está em momento de estresse, e verificar como está o cotidiano dessa família. A partir desse momento, a gente verifica, principalmente junto com a psicologia, a questão da tolerância da criança. Se a criança consegue entrar no banheiro, sem ter medo de entrar no banheiro, se essa criança, ela consegue sentar no vaso sanitário, então a gente vai olhar esses aspectos também emocionais dela. Geralmente, a gente pede que esse banheiro seja um banheiro amigável, ou seja, ele tem que ser sensorialmente agradável para essas crianças. Como assim, Grace? Agradável para as crianças. Então, é um banheiro que a gente peça que não tenha, por exemplo, odor de produto de limpeza, que às vezes a questão olfativa da criança também pode ser sensível a esse cheiro e ela não consegue entrar no banheiro. O banheiro precisa ser um lugar que a criança entre com frequência, então é bom já ter acostumado a criança a entrar no banheiro para lavar a mão, escovar dente, que tem muitas vezes que a gente acaba não fazendo isso dentro do espaço banheiro. E aí, quando a gente quer iniciar o desfraude da criança e levar ela várias vezes no banheiro, a criança estranha um pouco. Também é importante que a gente verifique se a iluminação do banheiro é agradável, se não é um banheiro escuro, que a criança também pode ter medo de entrar no banheiro. A gente tem que verificar a altura, as adaptações, né, do banheiro, se a altura do vaso sanitário é muito alto para essa criança. Se for muito alto, a gente também tem que fazer uma adaptação. Então, todos esses aspectos a gente tem que observar antes da gente iniciar esse desfraude. Que são, digamos assim, os pré-requisitos para que o desfraude ocorra de uma maneira mais considerável, assim, para todos, né, não seja não seja estressante, na verdade. Aí, depois desse momento que a gente conseguir verificar que a criança tem essa tolerância de entrar no banheiro, a gente vai fazer a questão da aproximação. Essa aproximação, ela ocorre de qual forma? Deixa eu ver, a Adriana até mandou uma questão aqui. Minha filha já está acostumada com o banheiro, senta e fica até 5 minutos sentada no vaso. Mas na cabecinha dela, ela não precisa usar o vaso. Leva as bonecas, me leva no banheiro, leva para o banheiro, na hora dela, ela não relaxa para fazer. Então, isso é um aspecto que acontece muito isso. Então, a gente precisa criar essa proximidade da criança com o banheiro, essa tolerância para ela, para depois a gente continuar o processo do desfraude. Geralmente, a gente pede que a criança tenha uma tolerância de ficar aproximadamente pelo menos uns 3 minutos no banheiro sentada. Daí vamos perguntar, mas como assim, Grace? 3 minutos sentada no vaso sanitário, às vezes é complicado. Então, a gente tem que ver se essa criança consegue ficar sentada em outros ambientes também. Essa criança senta para poder se alimentar, ela senta para poder brincar com as brincadeiras dela cotidianas. Se ela não senta, esse já vai ser o primeiro treinamento para a gente verificar se a criança vai poder conseguir fazer o desfraude em curto ou longo prazo. Tem crianças minhas que, por exemplo, não tem tolerância para ficar sentada, não fica nem 30 segundos sentada, então a gente não consegue iniciar o desfraude, porque como que a gente vai fazer o desfraude com uma criança que não senta? Esse é um princípio básico. Outra questão também muito importante é a questão da altura, como eu estava falando do vaso sanitário. Se a criança fica com os pés levantados, também fica ruim para ela ter o uso desse vaso, porque pode dar uma sensação de que ela está caindo. É importante também ter outra adaptação dentro do banheiro, que é aqueles redutores de vaso sanitário, aqueles redutores pequenininhos. Esses redutores, eles auxiliam a criança a não ficar com a sensação de que está sentando no vento, digamos assim, né, num buraco.
porque para ela tudo é novo. Pensa, a criança ficou ali, vamos pensar numa criança que está no início do desfraude, vai, que tem uns 3 aninhos. A criança viveu a vida inteira dela usando fralda. Aí, de repente, você pega a criança, leva para o banheiro, coloca para sentar no vaso e quer que ela faça tudo ali, e para ela é estranho, entendeu? É uma sensação, é uma questão também proprioceptiva que a gente tem que analisar. A gente, às vezes, precisa se colocar também no lugar dessa criança. Então, a gente também tem que analisar qual período que a gente está fazendo esse desfraude. Geralmente, essa época do ano eu já não faço desfraude, eu dou uma parada em quem eu vou iniciar. Quem já está no processo de desfraude, a gente continua. Mas na época de frio não é um período mais adequado. Primeiro, porque suja muita roupa. A gente também tem que pensar nessa família, questão de ficar todo dia lavando roupa, tem escapes, os escapes muito frequentes nesse período. Então pode ter escape também na cama, no sofá. Já tive caso de criança que fazia xixi no sofá e estava frio, o sofá não secava, então é muito complicado a gente fazer nessa época do ano. Então, preferencialmente, a gente espera começar o calor, geralmente no finalzinho de agosto, setembro, é um período também que é legal para a gente poder fazer esse desfraude, tudo bem? A gente começa o desfraude de qual forma? A gente verifica quais os horários que essa criança vai para o banheiro. Geralmente, quem é o cuidador principal já sabe. Então, ela come e vai no banheiro depois de meia hora. Então, você vai verificar se a fralda da criança está suja. Para isso, dentro da análise do comportamento, a gente usa um documento chamado linha de base. Essa linha de base é o quê? Toda vez que a criança vai no banheiro, toda vez que a criança está de fralda e ela faz xixi ou cocô na fralda, a gente registra esse horário. Um outro passo também que a gente pode fazer também, que é importante, é a retirada dessa fralda, quando a gente já tem certeza que a gente vai iniciar realmente o desfraude. A gente retira essa fralda e a gente consegue perceber, às vezes, que a criança faz o xixi ou cocô. Vai ficar mais nítido para a gente, né? Porque na fralda tem um certo conforto e a gente não sabe se a criança vai emitir algum sinal. Geralmente, quando a criança vai fazer xixi ou cocô, ela emite algum sinal, principalmente no cocô. Como que é o sinal? Geralmente a criança vai para um canto, fica ali agachada, faz força, o rosto fica um pouquinho mais vermelho, mais avermelhado, bochecha e tudo mais. Então, são alguns sinais que a gente percebe que a criança está defecando. E isso é importante para o corpo. Então, nesse período também da retirada da fralda, a gente pede que use roupas mais largas. Importante também que a criança use roupas com elástico, que é mais fácil de fazer essa troca de roupa. É importante que a criança use cuecas ou calcinhas de algodão, porque esse tecido permite que a criança entre em contato com esse xixi, esse cocô, e ela comece a perceber a sensação incômoda que é estar com essas peças de roupa suja. Isso é importante nesse processo de desfraude, ela precisa começar a aprender, sentir isso no corpo dela. Então, depois que a gente começa com esses processos de retirada da fralda, registro dos horários que a criança vai no banheiro, a gente começa a levar a criança de tempos em tempos. O que a gente trabalha é condicionando essa criança a ir ao banheiro. Dentro da análise do comportamento, como a gente trabalha muito com essa questão do condicionamento, a gente preza também por fazer dessa forma. Então, a criança vai no banheiro, a gente vai levar ela a cada 15 minutos no banheiro, e a gente vai deixar ela sentadinha no vaso. Primeiramente, no primeiro dia, a gente deixa ela vestida. No primeiro, segundo dia, a gente deixa ela vestida. Já no terceiro, quarto dia, a gente já começa a tirar essa calcinha da criança, essa cueca da criança, deixando com que ela sente no vaso. Lembrando que é importante
adaptar o vaso, colocar esse redutor no vaso sanitário, se a criança for muito pequena. Se ficar muito alto, colocar o apoio de pé, também é importante para a criança também não ficar com os pezinhos, né, levantado, até também porque dispara o sistema de alerta da criança e ela não se concentra na questão de sentir o próprio corpo. A gente também pode usar o auxílio das pistas visuais. As pistas visuais, até na internet tem gratuitamente. Ela mostra o passo a passo de como que é esse uso do banheiro para a criança. Então, quando você leva a criança para o banheiro, tá lá, no caso, o menino ou a menininha, entra no banheiro, abaixa a calça, senta no vaso, usa o banheiro, pega o papel higiênico, se higieniza, joga o papel no lixo e vai dar descarga e vai para a pia lavar as mãos. Então, nossas crianças, elas precisam de rotina. Quanto melhor a rotina, melhor vai ser para ela se adaptar àquele novo processo. O uso do banheiro, ele é realmente difícil. Para a criança compreender que aquilo que está dentro dela vai sair, é muito difícil dela entender que ela tem que ir até o banheiro para poder fazer aquilo. Então, nessa primeira etapa, o mais importante é isso, a criança precisa entender que o local para urinar e defecar é no banheiro. Entendendo essa etapa, o importante é ela saber que tem que sentar no vaso para poder fazer isso. Nos primeiros dias, ela não vai fazer. Geralmente não faz, ela espera colocar de novo a calcinha ou a cueca para ela poder sentir, né, que está protegida daquela área, porque foi a forma que ela aprendeu a vida inteira para ela fazer. Mas a partir do momento que ela a gente vai levando a criança no banheiro, e ela começa a perceber que é agradável fazer as necessidades dela dentro do vaso sanitário, aí ela começa já a entender. Uma coisa também que é muito importante é o uso de reforçadores. Cada vez que a gente leva essa criança ao banheiro e ela utiliza o banheiro da forma adequada, a gente tem que entregar o reforçador. E esse reforçador, ele tem que ser de imediato, a entrega dele. Então, você já tem que levar a criança para o banheiro com esse reforçador. Então, nesse primeiro momento, a gente vai levar a criança de 15 em 15 minutos, nos primeiros dias, na primeira semana, e depois a gente vai aumentando gradativamente esse intervalo de idas ao banheiro, conforme a gente já vai percebendo que a criança não está urinando ou defecando. Então, por exemplo, a gente passa de 15 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40, e assim vai, gradativamente. Por isso que a gente pede para fazer isso num período que seja mais tranquilo para a família. Um período, por exemplo, que os cuidadores, por exemplo, se for pai ou mãe, esteja de férias, a criança esteja de férias na escola, período de calor, e conversar com todos os cuidadores, porque realmente é uma etapa que é um pouquinho mais chatinha, mas que a longo prazo dá certo. Geralmente, os esportes que a gente faz na clínica, no começo é penoso, mas a gente consegue ver o resultado quando a gente consegue ter disciplina nesse processo. Então, a criança vai ir no banheiro, você vai levar essa criança de tempos em tempos, você pode mostrar para ela, utilizar, aí a gente conversa junto com a fono, né, a questão do PECS, que a comunicação, né, aumentativa, que a gente pode fazer o que? Alternativa aumentativa, que a gente pode mostrar, por exemplo, uma figura da criança indo ao banheiro, por exemplo, uma menina banheiro, e a criança vai fazer essa associação. Então, se a criança, ela não é uma criança que verbaliza, não é uma criança oral, é uma criança que pode sim, através do uso de imagem, mostrar que quer ir para o banheiro. Então, pode ser pode ser utilizando realmente uma figurinha de PEX, pode ser utilizando o tablet, que tem o aplicativo. Então, é importante a gente sempre conseguir fazer com que a criança entenda esse movimento do que é ir ao banheiro e usar esse banheiro de uma maneira adequada. A partir desse momento que a gente já começa a levar a criança várias vezes ao banheiro,
vai ter o momento que ela vai fazer o xixi ou cocô no vaso. A gente vai fazer o que nesse momento? A gente vai fazer o reforço positivo desse momento. Então, nós vamos, geralmente, a gente pode usar reforço social, que é muito bem, parabéns, você conseguiu. A gente também pode entregar esse brinquedo, esse reforçador para a criança, e a criança vai compreender que ela fez uma coisa certa. Alguns acham polêmico falar para a criança dar tchau pro cocô, outros falam que não, mas aí vai do perfil de cada família. Eu, nos meus atendimentos, utilizo da criança quando fazer o xixi, quando fizer o cocô, dizer tchau xixi, dizer tchau cocô, ela vê esse cocô indo embora, porque é para ela entender que aquele local é o local de descarte. Então, todo o procedimento que ela fez, de conseguir ir até o banheiro, sentar no vaso, utilizar ele da maneira adequada, finaliza com o cocô e o xixi indo embora. E depois, sim, ela poder se higienizar e poder fazer a higienização das mãos também. Um aspecto muito importante é a questão do assentimento da criança. A gente não pode levar a criança para o banheiro de uma maneira forçada. O banheiro, como eu falei, tem que ser um lugar amigável para a criança. Então, não é puxando a criança que a gente leva ela para o banheiro. Se a criança está lá numa brincadeira dela, está lá se divertindo na brincadeira dela, aí deu aquele horário de ir no banheiro, você arranca aquilo que ela está brincando, aquilo que está chamando a atenção dela, para levar ela para o banheiro vai se tornar um lugar aversivo. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. É a mesma coisa da gente estar lá, sei lá, a gente está gostando de tomar um sorvete, está tomando um sorvete, está uma delícia lá o sorvete, alguém do nada vem e te pega, no meu caso, Grace, você está na hora de você ir no banheiro agora, larga esse sorvete, vamos lá, me puxa pelo braço, me joga no banheiro, me senta no vaso, fala, agora você vai fazer xixi, vai fazer cocô. Vou ficar apavorada. E eu imagino que vocês também poderiam ficar. Se você está numa situação que você está na sua zona de conforto, fazendo algo que é do seu interesse, e alguém do nada que bruscamente te pega, te arrasta para o banheiro, manda você sentar e fazer o que você tem que fazer. E ainda se não faz, ainda às vezes ameaça até com o chinelo. Você tem que fazer, você está sem fralda, vai sujar a roupa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo, para que a criança entenda que ir para o banheiro é legal. Quando a gente para pensar, qual uma das coisas mais maravilhosas do dia, quando você está apertado e você vê a plaquinha de banheiro. É uma sensação muito boa, a sensação de você sentar no vaso, de você fazer o que você precisa fazer, de você tirar tudo aquilo de dentro de você. Então, a gente tem que demonstrar isso para a criança, a gente não pode fazer essa associação com agressividade, de que a criança tem a obrigação de ir para o banheiro. Criança entrando no banheiro chorando é horrível. A questão do assentimento, ela persiste por toda a vida. Se a gente ensina a criança que ela tem que entrar num lugar, tirar sua roupa para fazer algo que um adulto está pedindo, a gente pode estar dando abertura até para futuros abusos. Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão do assentimento. A criança tem que entender os combinados. Então, a criança está brincando, você vai lá, vai falar para a criança, vamos ao banheiro, você mostra a pista visual para a criança, pega um reforçador do interesse da criança, direciona ela para esse banheiro. Se é uma criança que já consegue abaixar a calça, você já pede para ela fazer. Se não é uma criança que não consiga, você também já... É um treino que é importante colocar, aí se chama uma TO, se for o caso. É importante que essa criança aprenda a baixar as calças também, porque se ela não sabe abaixar, ela não tem essa autonomia, às vezes ela não vai conseguir, às vezes ela vai ter o escape na roupa porque ela não consegue abaixar a calça, ou ela não consegue solicitar que alguém abaixe. Então, isso é um treino que tem que estar correlacionado com o uso do banheiro. Então, por isso que a gente pede para usar peças mais fáceis, né? Não usar calça jeans, por exemplo, roupa de botão. Então, tem que ser uma coisa que a criança consegue abaixar
e usar o banheiro. Ah, mas meu filho, minha filha não consegue abaixar a calça, a gente já tentou e não consegue. Se for uma questão motora, é interessante verificar com a fisioterapia. É importante também verificar essa amplitude de movimento da criança, de conseguir abaixar para poder colocar pelo menos a calça, até a calça, o short, até pelo menos até o joelho, para conseguir sentar no vaso sanitário. Voltando, a partir do momento que a criança vai para o banheiro, você combinou com ela, ela fez o que ela tem que fazer, você reforçou, fazendo isso corriqueiramente, a criança vai começar a assimilar que é uma coisa interessante. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, essas observações, para que a gente não perca esse momento da criança. Outro fato importante é a criança aprender a solicitar a ida ao banheiro. Então, por isso que a gente, mesmo que a criança seja verbal, a gente utiliza uma pista visual na qual a criança vai pedir para ir para o banheiro. Porque aí, quando a criança quiser ir no banheiro e ela não conseguir demonstrar de alguma forma, não conseguir falar, ela consegue demonstrar, talvez, utilizando aquela pista. Daí a gente vai, conversa com a fono, né, que estiver acompanhando o caso, para poder também fazer esse treino com mais frequência também para a criança saber fazer essas solicitações de uso no banheiro. Mas também tem tablet, aplicativos que até é gratuito, que tem essas imagens que a gente pode treinar a criança a pedir. Então, a gente associa, vai para o banheiro, mostra aquela pista. Entendeu? Daí, depois, é importante que a criança, depois que já tenha utilizado o banheiro, ela voltar exatamente para o que ela estava fazendo. Porque a gente tem que fazer esses combinados. Então, a criança está brincando, você pega ela, pega o reforçador, usa o banheiro, depois você vai colocar ela para fazer uma outra coisa, a criança já vai perder a confiança em você, porque ela estava fazendo uma coisa que era do agrado dela. Simplesmente ela foi tirada para fazer uma coisa que é do agrado de vocês, para a criança ficar realmente difícil. Não tem muita lógica para ela fazer tudo isso. Então, a gente sempre tem que respeitar esse momento da criança. Um outro fator importante também a gente sempre registra, pode ser numa folha de caderno mesmo, o horário que a criança fez o cocô e o xixi, para a gente poder ter uma linha de base desses horários. Então, a gente sempre vai registrar, a criança foi ao banheiro, ela fez xixi, ela fez cocô, que hora que ela fez xixi, que hora que ela fez o cocô? Porque aí a gente já vai começar a ter uma direção de como funciona o intestino daquela criança. Todo mundo geralmente tem um horáriozinho que vai no banheiro. Então, a gente também precisa entender que horário que essa criança vai, porque fica mais fácil da gente acompanhar e evitar escapes, principalmente quando a gente for espaçando mais as idas ao banheiro, né? E aí a gente vai observar o horário que ela vai, os sinais que ela apresenta de força, de ficar com o rosto avermelhado, e por aí vai. Geralmente, nossas crianças, eu tenho desfraude de criança minha que leva mais de um ano. Na clínica mesmo, eu já tive uns 2 casos de criança que foi mais de um ano para desfraudar, não tem receita de bolo, tem criança que desfrauda com 1, 2 meses. Tem criança que desfralda, leva algum tempo para desfraldar. Tem crianças pequenas, que eu pego o caso para fazer o atendimento, tem que já desfraudei criança de 8 anos de idade. Então, não tem receita de bolo, né? Vou falar assim, não, Grace, já passou da idade, ou se não, acho que com essa idade não vai conseguir desfraudar. Não tem isso, né? A gente precisa fazer com que a criança compreenda essa rotina de uso do banheiro, de maneira bem amigável. Depois que a gente inicia esse desfraude do período da manhã, mais ou menos por falta do período do dia, né?
a criança continua usando fralda de noite para dormir. A fralda noturna não é retirada. A fralda noturna ela só vai ser retirada, geralmente, quando a gente perceber que a criança está acordando com a fralda seca. Quando a fralda acorda seca durante um certo período de registro, aí a gente pode pensar em retirar essa fralda noturna. Geralmente, a orientação que a gente tem é para retirada a partir dos 5 anos de idade da fralda noturna. Ah, mas toda criança é assim? Não. Eu falei, não tem receita de bolo. Eu tenho crianças que com 3, 4 anos conseguiu fazer o desfraude noturno, não apresentava escapes. Uma das orientações que a gente tem para o desfraude noturno é a diminuição de líquidos antes do horário de dormir. Então, se a criança dorme 9 horas da noite, então a gente retira o líquido pelo menos umas 2 horas antes, para a gente poder fazer esse controle. A gente pede que coloque a criança com a fralda bem larguinha para dormir, forre o colchão se possível, coloca a fralda bem larguinha e quando a criança dormir, retira essa fralda com ela dormindo, para ela não perceber que está sendo retirada essa fralda. E colocar essa fralda, por exemplo, se a criança acorda às 7 da manhã, um pouco antes dessa criança acordar, na hora que ela percebe que ela ainda está com sono um pouquinho mais pesado, coloca de novo essa fralda, para que ela não perceba que está sem a fralda e se acostume a segurar essa urina, ou até uma questão de defecar também durante a noite. Geralmente também a gente pede que os outros cuidadores, né, que nem eu falei, registrem isso, registrem esses horários. O que pode acontecer durante esse processo também do desfraude é mudanças do comportamento da criança. Então, a criança, eu já tive casos da criança aprender a fazer no vaso, daí depois parar de fazer no vaso e começar a fazer em outros locais. Ou senão a criança também utiliza o momento de ir ao banheiro para ser um momento de chamar a atenção dos adultos. Então, a criança, às vezes, começa a fazer realmente escapes na roupa para poder chamar a atenção. Então, todo o comportamento que for modificado dentro desse processo é importante ser anotado, verificado qual que é a frequência, verificado se está realmente impactando no avanço, né, na evolução do processo do desfraude, e dependendo conforme for, tem que falar com os psicólogos, se é uma coisa que está sendo mais consistente, precisa ser falado com o psicólogo essa mudança do comportamento. A parte da terapia ocupacional, ela vai ficar mais por conta disso, das questões sensoriais do uso do banheiro e do controle dos esfíncteres, né? A criança aprender a identificar esse momento que ela precisa ir para o banheiro, começar a perceber que está suja. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento ali do processo de desfraude com maior eficácia. Alguém tem alguma dúvida? Acho que agora já dá para a gente começar a abrir, que acho que já falei bastante. Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiro, obrigada, nossa, foi ótimo. Eu comecei a reviver minhas memórias afetivas aqui de desfraude, lembrar de informações que eu tinha até esquecido, que sempre ajudam. Eu tenho um filho de 8 anos e ele consegue ir ao banheiro, mas nem sempre, né? E o que eu percebo nele é que a gente usa um timer e quando o timer toca, é hora dele ir no banheiro. Se por acaso porque nas férias a gente vai para outros locais e acaba batendo papo e esquecendo, ou eu não falo, vai no banheiro, ele sozinho não consegue ainda ter esse controle inibitório, né? Mas ele já melhorou bastante o tempo. Então, se eu puder pedir, né? Você acha que talvez eu tenha que andar com um PEX para lembrar ou colocar no CAA? Como você acha que quando eu não consigo esse controle de tempo? Ele está condicionado
ao controle, agora ele está condicionado a esse timer, né? O que a gente precisa é que ele tenha a autonomia de conseguir ir nesse banheiro. Então, é importante verificar qual deles que ele usa melhor, se é o PECs ou se é o CAA. Se qual for, independente dos dois, o que ele te utilizar melhor é o que você vai colocar em prática para que ele solicite esse banheiro de uma maneira mais eficaz. Porque a gente tem que pensar que nem sempre vocês vão conseguir estar perto com o time para ele usar o banheiro. Então, por exemplo, se ele está num ambiente escolar, se ele está num ambiente que as pessoas não entendam essa rotina dele, ele pode acabar não usando o banheiro, ou senão acabando tendo um escape ali na frente de todo mundo, que pode causar um constrangimento. Então, é importante que ele consiga conversar de uma maneira universal com todo mundo. Se ele tiver um CA, tiver um tablet, alguma coisa que ele consiga indicar banheiro, qualquer um sabe onde é banheiro. Então, qualquer um ou vai indicar para ele onde ir, ou vai acompanhar ele até esse local. Então, eu colocaria para ontem esse... Não, ele até tem isso. O que ele não tem é o hábito de fazer essa comunicação. Então, ou ele, quando ele está muito regulado, né? Porque desregulado não adianta, ele não consegue. Mas quando ele está muito regulado, ele corre e vai sozinho. Então, ambientes que, assim, quando a gente vai para mostrar uma coisa que eu faço sempre, quando a gente vai estar em um ambiente um restaurante ou um brinquedo diferente que a gente vai brincar, a primeira coisa que eu pergunto é: aonde fica o banheiro? E aí eu mostro para ele onde fica o banheiro e eu falo: se você quer ir ao banheiro, você vai. Porque fica mais fácil dele conseguir correr e ir até o lugar. E eu vejo que isso ajuda bastante. Perfeito. Mas eu vou fazer isso sim, E eu acho que, normalmente, todos aqui em casa, eu sou a cuidadora, né? Eu usar dessa estrutura para ficar a amostra dele no banheiro, então, os quatro, tipo, abaixou a calça, né? Levantou a tampa, eu não sei como é que fala isso. Tipo, uma rotina visual de banheiro ajudou muito. Então, eu acho que quem não tiver a rotina visual e puder providenciar, é super fácil de encontrar na internet. Isso auxiliou muito para o xixi e eu espero que também auxilie para o cocô aqui em casa. Mas foi super importante porque é um primeiro passo, né? Sim, é porque assim, a gente percebe que ele já tem o controle esficterano, ele não está apresentando escapes. Então, agora a gente sai da questão mais do corpo para virar uma questão mais comportamental. A gente condicionou ele, vocês conseguiram condicionar ele para usar o banheiro. Então, ele consegue usar, mas aí ele ainda não consegue ir sozinho, né? Ir sozinho, assim, né? Ter essa percepção de ir sozinho. Daí isso já é uma questão já comportamental. Ele precisa começar a perceber o horário dele ir sem que vocês precisem ficar direcionando para ele. E também ele conseguir reconhecer o que é o banheiro. Ele é verbal? Não, ele não é verbal. Na verdade, ele é pouco oral, Oral, né? ele Ele é consegue pouco fazer oralizado. xixi, alguma coisa assim, ele consegue expressar? O que eu percebo nele mais do jeito que ele pega na calça, então ele mais demonstra, até involuntariamente, que ele quer ir ao banheiro. Aí eu falo: tô vendo que você quer ir ao banheiro. Então vamos no banheiro. Aí a gente vai, eu pego, levo ele para o banheiro. Então ele tenta demonstrar, já que ele não é oral, né? E tem dificuldade. A gente teve uma perda muito grande quando a gente introduziu o CAA. Era super funcional no PEX, até acho que a gente conseguiu isso do banheiro por conta de usar o PEX mesmo, né? Que é mais prático para a hora de pegar. Mas eu vou fazer isso que você estava falando, eu tenho certeza que vai dar certo. Super te agradeço aí. Né? Transformar esse momento aí do banheiro num banheiro mais lúdico, e ter reforçadores que ele goste lá para o momento do banheiro, foi uma ideia maravilhosa. Obrigada. Funciona muito, ajuda bastante. Dri, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Grace,
Obrigada por essa aula, muito, foi muito bem explicado, com dicas, assim, maravilhosas. Eu nunca tinha tido uma aula tão boa, esclarecedora sobre o desfraude. E já memorizei aqui todas as dicas, já vou colocar em prática. E a minha dúvida é que eu estou aqui no nível, na etapa de fazer o meu filho, ele é autista nível 3 de suporte não verbal, né? Eu estou na etapa de fazer ele sentar no vaso, né? Ele tem muita resistência. Eu tenho um assento, aquele com escadinha, já comprei de vários, assim, modelos, né? E agora o que eu tenho aqui é o que vem junto com a escadinha. Ele já faz o xixi em pé, né? Então, a situação é do número 2. Mas, assim, em relação ao banheiro, ele escova os dentes, ele toma banho, ele entra no banheiro e ele dá muitos sinais, né? A fralda da noite também, às vezes, fica seca. E ele tem 6 anos. Aí eu queria, assim, se ainda você tem alguma dica aí valiosa na cartola sobre como fazer a criança aceitar, né? Sentar no vaso, porque ele fica super rígido, o corpo fica todo endurecido. Medo, né? Tá demonstrando medo. Ele senta na escola, na hora da comida é super rápido, né? Ele tem aquela agitação, né? Então, é isso. Bom, a minha dica é, primeiro, a gente entender qual que é a tolerância de tempo que ele tem para ficar sentado. Se ele realmente também não fica sentado para comer, na escola, no brincar dele também, né? Durante a brincadeira, é preciso notar quanto tempo que ele fica sentado fazendo uma tarefa que é reforçadora e quanto tempo ele consegue ficar sentado para fazer uma tarefa que não é reforçadora. Geralmente, quando a criança consegue ter uma tolerância para ficar sentado em tarefas que não são reforçadoras, pelo menos durante 3 minutos, 2 minutos, aí a gente consegue ter mais sucesso na questão de sentar no banheiro. Infelizmente, pela nossa cultura, os meninos às vezes saem um pouquinho mais prejudicados, porque na clínica, em ambiente clínico, eu treino as crianças todas, independente de ser menino ou menina, a usar o banheiro sentado. Porque geralmente quando a gente inicia o processo do banheiro para fazer o xixi sentado, a gente consegue ter mais sucesso no cocô sentado. Quando a gente, principalmente os meninos, né, faz o xixi em pé, depois eles têm dificuldade. Para eles é um processo muito complicado. O xixi em pé e o cocô sentado, né? Então, geralmente as crianças começam a fazer até o cocô em pé também, porque faz o xixi em pé. Então, uma das minhas dicas seria melhorar esse tempo dele sentado, tanto com atividades que são reforçadoras, com atividades que não são reforçadoras. Quando for para o banheiro, por exemplo, eu não sou muito a favor, mas eu gosto de usar para nossa ajuda. Se ele gosta, por exemplo, de celular, deixa um tempinho com o celular sentado no vaso, mesmo que não seja para fazer o cocô. Pode ser também, eu já fiz com algumas crianças, eu sentar no vaso e a criança sentar no meu colo no vaso. E a gente brincar de boneca, ver algum vídeo. A gente também tem alguns vídeos que tem na internet de uso do banheiro. Então, desenhos, né, que educativos, que também mostram a criança indo até o banheiro para poder sentar e usar. Então, talvez acho que também consiga te auxiliar, mas a gente precisa, nesse momento, melhorar essa tolerância dele de ficar sentado. Tá bom, obrigada. Um pouquinho ele fica, que ele faz, né? Ele faz aba, né? 20 horas semanais, então, assim, as sessões ele fica sentado, mas assim na escola, que às vezes fica andando mais, porque ele tem, né? Esse negócio de andar para regular. Então, tem uma certa dificuldade em ficar mais tempo sentado, mas assim, 3 minutos, 5 minutos, eu acredito que ele fique, sim. Mas eu Então,
É mais direcionar, então, para o banheiro mesmo. Verifica se não precisa de um redutor de assento, leva mais brincadeira, nem que seja para brincar dentro do banheiro, sem ser para usar o vaso sanitário. Mas senta com ele, mostra você sentada no vaso, que talvez ele vai começar a melhorar sua tolerância, com paciência vai evoluindo, tá bom? Obrigada, viu? Imagina, de nada. Laura, você, querida. Boa noite, minha gente. Boa Boa noite, doutora. Assim noite. como os outros falaram, também vou falar que a sua aula foi muito boa. Obrigada. Inclusive, enquanto eu estava escutando, estava aqui gravando os áudios para poder escutar depois de novo, para aprender. E a minha dúvida em relação ao desfraude, eu gostaria de uma dica sua, porque a minha irmã, ela é autista, nível 3 de suporte, tem quase 6 anos e ela não anda. E aí, a gente que tem que carregar ela para ir para o banheiro. Em relação a cocô, a gente sabe quando ela está com dor de barriga, porque ela sempre se arrepia bastante. Mas em relação ao xixi, ela ainda faz na fralda. Eu gostaria de ouvir a senhora. Bom, primeiramente a gente precisa verificar junto com a fisioterapia se ela consegue ter essa questão do controle de bexiga, né? Porque ela precisa conseguir fazer o movimento da contração, né? De conseguir segurar para sentar no vaso sanitário para poder fazer. Primeiramente, eu conversaria com uma fisioterapeuta para verificar todo esse processo. Aí, no caso, ela consegue, você falou que ela consegue fazer o cocô, né? Consegue, sim. Então, mas ela consegue verbalizar que faz o cocô, que vai fazer o cocô? Não, não consegue. Então, daí talvez também seria interessante o uso de algum tipo de comunicação alternativa, para ela conseguir indicar. E quando ela fizer o xixi na roupa, sempre mostrar, nossa, você fez xixi, para ela entender o que é o xixi, né? Mostrar para ela o que é e falar, o lugar de xixi é no banheiro, igual a gente faz o cocô, e sempre ir direcionando, tirando essa questão, né, do controle que pode ser feito junto com a físio, demonstrar para ela que ela precisa falar o momento de fazer o xixi, então ela precisa saber o que é o xixi, precisa identificar, e precisa conseguir solicitar essa ida para o banheiro na hora de fazer o xixi. E sempre quando a fralda dela está muito cheia, ela se estressa. Ela não quer ficar com a fralda cheia de xixi. Então, que daí eu falo, ó, tá vendo? Quando for assim, a gente vai no banheiro, vamos fazer xixi lá, porque assim a fralda fica seca. Uhum. E aí ela fica com a fralda durante o dia. Ela usa mais fralda de pano, porque ela assa muito rápido com fralda descartável. Então aí é interessante deixar ela em alguns momentos livre. Quando vocês fazem o registro dos horários que ela faz o xixi, percebe se é depois de beber uma quantidade de líquido, ou se é depois de alguma refeição, para deixar ela sem a fralda nesse momento, para poder deixar ela já pronta para ir para o banheiro. A partir do momento que ela já conseguir identificar o que é a solicitação de ir para o banheiro. Isso é importante para ela conseguir ter mais autonomia, conseguir talvez segurar, até chegar ao banheiro que alguém consiga conduzir ela até lá. Certo, doutora, essa era a minha dúvida, viu? Muito obrigada. Nada. Emerson, sua vez. Emerson? Vamos lá, Liliane. Boa noite. Seu áudio Boa está bem noite. baixinho, querida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a aula, muito boa. E eu quero tirar uma dúvida para uma amiga minha, que ela tem uma filha de 8 anos, autista nível 2. Ela já conseguiu desfraldar no xixi, ela não está conseguindo desfraldar no cocô. E ela não podia assistir essa aula, enviei o link, ela não podia assistir. Aí eu estou tirando a dúvida. A senhora poderia me dar uma dica para dizer para ela, por favor? Então a gente tem que verificar, semelhante ao que eu falei anteriormente, se ela tem mais tolerância de ficar sentada, porque o cocô,
ele exige que a gente consiga ter uma concentração um pouquinho melhor, né? O xixi geralmente sai mais fácil, mas agora o cocô, geralmente a criança talvez tem que fazer mais esforço. Tem que verificar também se não tem questão de constipação. Isso, ela tem constipação. Então, se tiver o aspecto do cocô que é mais enrijecido, é importante verificar a dieta com uso de fibras, ou talvez até mesmo com suplementação, mas aí tem que passar junto com o médico, junto com o nutricionista, para poder melhorar esse trato digestivo de uma forma que o cocô não fique tão ressecado para poder sair com mais facilidade. Então, eu recomendaria passar com o médico, verificar essa questão do aspecto do cocô, como que faz para melhorar, porque isso pode impactar. A criança não vai querer ficar sentada no vaso com constipação e fazendo força. Então, ela vai segurar, porque é perigosíssimo, ou se não, quando conseguir fazer, vai fazer na roupa ou na fralda. Então, eu recomendaria passar com o pediatra e com o nutricionista para melhorar essa dieta dessa criança. E, também a ingestão de água, tem que ver se essa criança consome uma quantidade de água adequada durante o dia. Então, tem que ver também esses aspectos nutricionais dela. Seletividade também pode estar atrapalhando a constipação? Sim, dependendo da quantidade, quais são os alimentos que a criança consome. Você sabe me informar quais são os alimentos, geralmente? Não sei falar. Então, porque, por exemplo, se é uma criança que consome mais alimentos com farinha, pão, bolacha, são alimentos que vão fazer com que o bolo fecal fique mais ressecado. Então, o nosso intestino, ele tem um movimento que ele vai puxando o nosso bolo fecal. Então, tudo que a gente come vira bolo fecal para depois sair como fezes. Então, se está muito ressecado, ele não vai passar na parede do intestino. O intestino não vai conseguir fazer essa mobilidade desse bolo fecal. Então, a tendência é ficar mais constipada, ou realmente segurar bastante. Eu já vi casos de criança que até sangra na hora de fazer o cocô. Então, tudo isso tudo está envolvido. Os alimentos que a criança consome, a pouca ingestão de água, essa constipação, isso pode estar impactando realmente no desfraude do cocô. Sim, entendi, tá certo. Muito obrigada. Imagina, de nada. Aline, você, querida. Oi, boa noite, Grace. Boa noite, tudo bem, Aline? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria falar um pouco da experiência minha com o desfraude. Tudo que você falou inicialmente foi o que aconteceu comigo. Eu iniciei o desfraude por conta própria, assim, por conta que ele estava se sentindo incomodado com a fralda, ele ficava arrancando a fralda. E como ele já tinha começado na creche, aquela coisa toda, eu falei, eu acho que já é um sinal que ele está preparado. E foi para a creche, iniciou a creche e tudo, e eles colaboraram super. E assim, a cada tempos, eles levavam. Na época, o ano passado, desde o começo do ano passado, 2024, eu iniciei o desfraude. E nesse tempo, né, ele ainda não falava, mas ele gesticulava. Então, a professora falava que era uma linguagem gestual, né? Ela falava assim, que ele apertava o pipi, sinalizando que tinha vontade de ir ao banheiro. Então, a gente levava, a escola levava, quando eu ia na terapia, a terapeuta também levava, a cada 20 minutos estava dando super certo. Porém, o cocô, mais difícil, né? Era mais complicado, né? Então, aí o que aconteceu? Teve toda essa mudança, e para esse ano agora, do meio do ano passado para agora, eu mudei de clínica, aí esse ano mudou de escola, então ele teve uma regressão, né? Colocamos a fralda novamente, e ele não tinha escape à noite, não fazia xixi na cama à noite, isso com 3 anos e meio, eu tinha conseguido tirar até a fralda da noite, e agora ele voltou para a fralda novamente. Aí agora, quando foi no mês de maio, a TO solicitou essa, acho que é linha de base que você falou, que anota tudo, de cada meia hora, se estava molhado ou estava seca, foi feito esse procedimento.
Aí teve mudanças de terapeuta na clínica, enfim, não conseguimos dar seguimento, né? Agora eu estou assim, nesse dilema, como que vai ser, né? Se ele está preparado ou não está preparado, entendeu? Porque é o que elas me disseram, que ele não tem percepção do que está saindo, no caso o cocô. E agora ele já fala, tá? E ele fala, e ele tem todas essas pistas visuais, ele tem todo esse arsenal de banheiro, ele tem um mini vaso, ele tem esse negócio do assento com escadinha, tudo isso aí meu marido comprou. Tudo isso aí ele usou. A questão é, para fazer o cocô, ele não quer ficar nem 3 segundos sentado. Eu acho por conta dele ser muito hiperativo. Aí eu até, você falou do celular, eu acabei deixando ele ver um vídeo lá. Para te falar a verdade, no vaso ele só fez cocô 2 vezes até hoje. O restante, quando eu deixo ele de cueca em casa, acaba escapando. Aí por conta disso aí, a gente acabou voltando a fralda. E porque